Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, Enfermeira Juliana Elias, no YouTube, também aqui no Spotify. Não deixe de compartilhar esses episódios sobre doação e transplante para os seus amigos, para os seus familiares, para poder esclarecer a população sobre esse tema tão relevante. Também entre no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você estar acompanhando aqui todos os nossos seriados e os nossos podcasts que vamos ter aqui durante esses próximos dias. Estamos aqui participando do Congresso Brasileiro de Transplante da BTO 2023 em Florianópolis. Está muito legal, falando sobre vários temas relevantes. Vou estar fazendo stories para vocês estarem acompanhando aqui o nosso congresso, para poderem também estar divulgando para a população brasileira a importância da doação de órgãos e transplante no Brasil. Hoje essa aula, esse terceiro episódio, é para a gente falar sobre o transplante de fígado, que é a área que eu atuo. Eu sou enfermeira transplantadora e trabalho com pacientes de doenças terminais hepáticas para poder entrarem no serviço de transplante. A minha parte do serviço é acompanhar tanto os pacientes que vão ser inseridos em listas, como os pacientes que já fizeram transplante, que é o acompanhamento do pós-operatório no ambulatório de pós-transplante. Então, para contextualizar todo mundo, eu vou falar um pouquinho sobre a história do transplante de fígado pelo mundo, né? É uma técnica já um pouco antiga, mas que foi se aprimorando ao longo dos anos. A gente tem a primeira menção aí do transplante de fígado em 1955, onde foi feita uma tentativa de transplante num cachorro. E esse estudo durou por mais ou menos uns 7 anos, e aí eles tentaram então de novo recomeçar. O primeiro transplante em humanos foi em 1963, numa criança com atresia de vias biliares. Mas devido a não ter anastomose correta, fios de sutura e também como fazia toda a hemostasia desses pacientes nessa época, a criança veio a falecer por hemorragia. Mas 2 anos depois, a gente tem um sucesso num transplante também infantil com uma criança com um colangiocarcinoma. No Brasil ou na América Latina, o transplante ele chega um pouco depois, né? A gente está falando ali de 1967, começando os primeiros transplantes. A gente vem aqui para a América Latina, o primeiro transplante realizado na USP em 1985, na onde eu atuo como enfermeira transplantadora no Hospital Universitário de Campinas. A gente teve o nosso primeiro transplante em 1991, né? E a gente tem aí acompanhado vários pacientes. Hoje a gente tem mais de 1.100 pacientes transplantados, né? Muitos com histórias de sucesso, com histórias de superação, com vidas sendo refeitas, tendo família, tendo filhos, tendo netos, pessoas assim incríveis. A gente tem pacientes que acompanham que já tem 30 anos de transplante. Então, assim, acreditar no serviço de transplante, acreditar que o transplante é uma possibilidade terapêutica é muito importante. Mas durante esse tempo de transplante lá atrás, na década de 60, 70, a gente tinha a questão de transplantar e não tinha algo que garantisse a sobrevida desse enxerto, né? Então, com a revolução industrial das farmácias, a indústria farmacêutica crescendo, cria-se aí o primeiro imunossupressor em 1979, que é a ciclosporina, ainda um imunossupressor sendo usado atualmente. E a ciclosporina vem aí como uma revolução para garantir a sobrevida do enxerto dos pacientes que receberam esse transplante. Então, agora os pacientes eles recebem o órgão e não ficam mais ali esperando se vai dar certo ou não. A gente tem uma medicação que vai ser guiada para poder evitar a rejeição do enxerto, né? Então, ao longo da história, o transplante ele deixa de ser uma técnica experimental para ser uma técnica curativa, para ser uma técnica realmente indicada para o tratamento de doença terminal hepática, né? No Brasil, a nossa história, ela começa um pouco depois, mas a gente começa já regulamentando tudo. A Central Nacional de Transplante, quem faz as leis, as legislações para o nosso serviço de transplante do Brasil.
Em relação ao paciente de fígado, nós temos uma lista por gravidade, e o que avalia a gravidade desse paciente é o MELD, né, que é um modelo para doença hepática terminal, aí em inglês fala, é o MELD a sigla, e esse MELD, o que ele é? É um conjunto de avaliação de exames que vão verificar a insuficiência desse fígado. Então nós temos a creatinina como avaliação, nós temos a bilirrubina total, nós temos o sódio sérico do sangue e nós temos o coagulograma, o RNI. Então, quanto pior for esses exames, pior é esse paciente e o MELD dele é mais alto. Então, quanto mais alto o MELD, maior a chance desse paciente conseguir o transplante de fígado, né? Então, hoje nós trabalhamos com MELDs em serviços de hospital SUS e também universitário. É muito difícil a gente ter paciente com MELDs mais baixos sendo transplantado, o que nos leva também à questão de uma sobrevida um pouco mais difícil, porque a gente trabalha com pacientes muito graves, né? A gente transplanta pacientes com MELD acima de 29, que já é considerado MELD alto. Embora a gente tenha essa questão dos pacientes terem essa falência hepática que deixa o seu MELD elevado, a gente tem algumas doenças que são graves, que podem levar o paciente a óbito, porém o exame não contempla a clínica desse doente, ou seja, o MELD dele é baixo, mas a clínica desse doente ela é comprometida. É o que a gente chama de pacientes para situação especial para transplante. Alguns casos, como o caso de ascite refratária, que é um caso onde o paciente acumula líquido na barriga e fica fazendo aquela retirada muitas vezes semanal ou a cada 3 dias, o que compromete a função de outros órgãos, pode acumular líquido no pulmão e a pessoa não conseguir respirar. Esse paciente, a equipe monta um relatório comprovando que esse paciente é um paciente grave, embora o seu MELD não mostre isso, ele é um paciente que tem aí essa retirada de ascite, tem as internações, tem as suas intercorrências, e esse relatório é apreciado por uma câmera técnica da central de transplante, e ele ganha situação especial, ou seja, ele ganha uma pontuação para poder subir na lista e conseguir o transplante. Outra doença grave do fígado, que muitas vezes o paciente também não tem um MELD afetado, é o hepatocarcinoma, o câncer de fígado. Então, o câncer de fígado também tem uma indicação de tratamento de ponta, que é o transplante hepático, e para esses pacientes também se consegue uma pontuação de situação especial através de um relatório comprovando toda a questão do tumor. Eu não vou entrar aqui na parte legislativa e todos os critérios, porque eu estou explicando para uma população que não é uma população científica, não é alunos de enfermagem, não é alunos de medicina. Eu estou falando para o meu público, para o pessoal que me segue, os meus seguidores, os meus alunos que querem aqui aprender um pouco de conhecimento. Então eu não vou me aprofundar muito sobre isso, falando sobre todos os critérios para transplante de hepatocarcinoma, mas só para vocês entenderem que existem essas situações especiais, tá? Que a pessoa ganha pontuação porque a clínica do doente não condiz com o MELD, tudo bem? O MELD ele não contempla todas essas outras características de doença terminal do fígado. E esses pacientes, então, eles ganham critério para transplante. Nós temos então a nossa lista de espera, né? Como a gente já falou nos outros podcasts, que a lista de espera no Brasil ainda é uma lista grande, isso de todas as unidades de centro de transplante, porque a gente tem um alto volume de potencial receptor com um baixo volume de aceite para doação de órgãos. Então, enquanto a gente não tiver uma população conscientizada, uma população esclarecida de que a doação ela faz muita diferença na vida das pessoas, a gente vai continuar tendo lista de espera, pessoas morrendo em lista de espera e uma baixa doação. Quem sabe no futuro, não tão distante, as pessoas estejam mais esclarecidas, estejam entendendo melhor sobre isso e que você pode sim ter passado por um momento de luto, de tristeza, perdendo seu familiar, mas você pode ter
ali a forma de ajudar a salvar uma outra pessoa, ajudar uma outra família, tudo bem? A gente vai falar aqui sobre as principais doenças que possam ser transplantáveis no caso do fígado, tá? A gente tem as doenças colestáticas, né? São as doenças de cálculo biliar, a cirrose biliar primária, secundária e a colangite esclerosante. Então são doenças que podem levar a uma insuficiência do fígado a ponto dessa pessoa precisar de transplante, tá? Outro é a doença hepatocelular, que é as doenças de etiologia viral, hepatite B e C são as nossas campeãs, né? E é uma doença silenciosa, ela demora anos para se manifestar, às vezes a pessoa teve um contágio há 20 anos atrás e agora ela está colhendo ali uma cirrose por conta disso, acontece. As hepatite autoimune, que são comuns em paciente jovem, e essa doença a gente não tem como controlar, porque ela é do próprio sistema imunológico, né? É o corpo agredindo a ele mesmo, né? As nossas próprias células se agredindo, são as doenças autoimunes, que é comum no paciente muito jovem. Então essa doença, quando ela está em atividade, quando ela está muito exacerbada, ela leva um aumento de MELD, né? Leva uma falência hepática muito grande e a pessoa precisa do transplante. A gente tem as doenças por intoxicações toxicológicas, né, drogas hepatotóxicas. A gente vive aqui nesse milênio, nesse novo século, né, a doença mais grave, crise de pânico, ansiedade e depressão, e as pessoas na tentativa de suicídio. E isso precisa ser tratado tanto emocionalmente, psiquiatricamente, comportalmente, como também do ponto de vista clínico, porque muitas vezes a pessoa ela tenta o suicídio com toxicidade de remédio e muitos dos remédios eles são metabolizados no fígado e uma vez que você fez a ingestão muito grande desses comprimidos, ele vai acabar com a estrutura do seu fígado, levando a uma falência fulminante, né? É claro que transplantar essa pessoa não quer dizer que a gente vai estar tratando todos os problemas, a gente vai estar tratando o problema clínico, mas os outros problemas precisam ser avaliados ao longo da sua jornada, da sua história, do porquê tudo isso, né? Porque você quis acabar com a sua vida. No Brasil, a gente ainda tem a cirrose álcool como uma das principais causas de cirrose e de falência hepática, né? O uso abusivo de bebidas alcoólicas, principalmente as bebidas destiladas, elas acabam com o parênquima do fígado, deixando a estrutura desse órgão totalmente alterada e sem função, né? Comprometendo a sua função ali de órgão vital para a nossa vida e a pessoa acaba precisando do transplante. O paciente com cirrose álcool ele tem uma série de avaliações para serem cumpridos nesse programa de transplante. Primeira coisa, ele tem que ter abstinência. Ele tem que se comprometer a parar de beber. Eu não posso ofertar um órgão que é tão difícil, como eu falei, né? A gente conseguir a doação, a família que aceita a doação, uma pessoa que não está comprometida consigo mesma, né? Onde ela não cuidou do seu órgão, ela não vai cuidar do órgão que ela vai receber e assim sucessivamente. Então a primeira coisa é que essa pessoa precisa estar em abstinência, ou seja, cessar o consumo de álcool. Ela não pode mais fazer uso de bebida alcoólica, porque ela é uma pessoa que não tem controle, né? Ela não tem um controle emocional, ela não tem um controle físico sobre a bebida. Ela não é aquela pessoa que vai beber socialmente nunca. O alcoólatra, quando ele está em contato com o álcool, ele vai beber. Ele não vai conseguir ter o domínio próprio, tá? A gente vai ter um podcast, uma aula só falando sobre o alcoolismo, que é um tema também bastante relevante. A gente tem outras doenças hepáticas, as metabólicas, as vasculares e também uma que tem crescido bastante, o tumor primário de fígado, que é um dos nossos maiores indicativos aí para transplante por hepatocarcinoma. Então, existem uma série de doenças que podem ser transplantáveis, né? Ou seja, o tratamento de ponta para esses pacientes é o transplante de fígado. E aí a gente cai naquela roda que eu falei, eu tenho a doença, eu tenho a indicação,
mais eu preciso do doador. Então, todos os nossos podcasts, desses 3 episódios que eu fiz aqui para vocês, em comemoração ao mês da doação de órgãos, é voltando para a conscientização da doação de órgãos e tecidos, tá? Que a gente possa levar essa mensagem, que você compartilhe ao máximo de pessoas do seu vínculo familiar, esses podcast explicativo. Se vocês tiverem mais interesse, vocês deixem aí nos comentários. Olha, enfermeira, eu quero aprender mais sobre transplante, eu quero aprender mais sobre doação de órgãos, que a gente vai se conectando e a gente pode trazer novos conteúdos sobre esse tema tão relevante para a nossa sociedade. Aqui no nosso congresso está sendo sensacional, a gente tem aprendido muito, vai ter stories para vocês, como eu falei. Não deixe de compartilhar, não deixe de acompanhar o nosso canal, não deixe de deixar o seu like e deixar o seu comentário aí. E quanto mais você curte, compartilha, mais esse vídeo é entregue para mais pessoas e pessoas possam ser conscientizadas sobre a doação de órgãos e tecido. Fiquem com Deus e até o próximo podcast.